O que passa na sua cabeça quando você vê um cigarro? Um hábito bobo, um prazerzinho rápido, ou aquele aviso silencioso impresso no maço? Talvez você já tenha visto milhões de imagens dele em filmes, em cafés, nas ruas. Mas você já se perguntou de onde esse cigarro realmente veio? Quem plantou? Quem fabricou? E o que será que essas pessoas pensam quando veem o produto saindo das mãos delas? Essa manhã eu estava em um campo na Carolina do Norte. O sol tinha acabado de nascer, jogando sua primeira luz sobre fileiras e mais fileiras de plantas que se estendiam como um tapete verde. Não era milho, não era soja. Eram pés de tabaco. Milhares deles crescendo para cima através de uma névoa fininha, silenciosos, mas imponentes. O Sr. James Smith, 58 anos, me guiou entre as fileiras. Ele usava uma camisa listrada já desbotada, ombros marcados pelo tempo e botas cobertas de terra vermelha. Minha família planta tabaco há 3 gerações, ele me disse, com uma voz lenta, uma mistura de orgulho e tristeza calada. Meu pai sempre falava, essa planta sustenta a cidade inteira, mas me proibiu de fumar. Eu olhei para ele, curioso. Então você nunca fumou? Ele deu um sorriso leve. Não, eu sei que faz mal, mas é o nosso sustento. Sem ele, eu não saberia como colocar comida na mesa da minha família. Essa contradição, ganhar a vida com algo que você não teria coragem de tocar, parecia ser o fio que costurava toda a história que eu queria te contar. Lá no fundo, uma colheitadeira deslizava entre as fileiras, cortando os primeiros brotos de flores. A gente tem que cortar as flores, explicou o Sr. Smith. Assim todos os nutrientes vão para as folhas. Eu observava cada corte limpo, cada flor caindo suave na terra, ficando ali, silenciosa, bonita, mas passageira. Acima de nós, um bando de corvos voava grasnando alto. E eu me perguntava quantas gerações de agricultores já estiveram debaixo desse mesmo céu, entre essas fileiras, cultivando algo que eles ao mesmo tempo amavam e temiam. E quantos deles já viram o seu produto virar um cigarro, queimando na mão de alguém antes de sumir em fumaça? De volta ao galpão, o Sr. Smith me mostrou enormes estruturas de secagem. Lá dentro, folhas de tabaco recém-colhidas, douradas e cheirosas. Leva de 6 a 8 semanas para curar, ele disse. Essa é a etapa mais crítica. Se errar aqui, a safra inteira vai pro lixo. Eu toquei em uma das folhas penduradas, macia, mas resistente. Ele me olhou, com um olhar orgulhoso e distante. Sabe, às vezes eu me pergunto, se eu tivesse plantado milho ou arroz, será que eu dormiria mais em paz? Eu não respondi, porque naquele momento entendi que a história dele não era só sobre plantar uma planta. Era a história de uma indústria que ainda alimenta milhões, mas também mata milhões. Um ciclo vicioso que não é nada fácil de quebrar. Lá fora, o sol já tinha subido alto, esquentando o campo todo. Mas dentro de mim, uma sombra tinha se instalado. E isso é só o começo. Saímos dos campos e subimos num caminhão carregado de folhas de tabaco recém-colhidas. O caminhão desceu por uma estradinha de terra vermelha em direção a uma fábrica enorme no horizonte. De longe, a fábrica parecia uma fera gigante de aço e vidro, com chaminés altas e rastros de vapor subindo pro céu. Assim que passamos pelos portões de aço, ouvi o barulho ensurdecedor das máquinas. A linha de produção se estendia por centenas de metros, funcionando sem parar, ritmada, sem pausar um segundo. As folhas secas de tabaco eram descarregadas do caminhão numa esteira, passavam por uma peneira vibratória e depois caíam em silos separados. Carlos, engenheiro de operações, me acompanhou pela linha. A gente processa centenas de toneladas de folhas por dia, ele disse, quase gritando por cima do barulho. Primeiro a gente separa por tamanho, cor e qualidade. Folhas muito secas são umidificadas para amolecer. Folhas estragadas são descartadas. Ele apontou para uma máquina de névoa, borrifando um spray fininho sobre a pilha de folhas, deixando elas macias de novo, quase como mágica. Seguimos até a máquina que remove os talos. Essa aqui tira o talo do meio da folha, deixando só a lâmina, explicou Carlos. Eu vi os talos longos e claros caindo em outra esteira para serem reaproveitados como subproduto. As partes mais finas das folhas seguiam para um grande funil, prontas para o próximo passo, a mistura. Esse é o segredo de toda empresa. Carlos abaixou a voz, como se contasse um segredo industrial. A fórmula da mistura. Quanto de Virgínia, quanto de Burley, quanto de Oriental define o sabor característico. É como uma receita de café. Um cheiro forte, terroso, começou a tomar o ar. Eu vi um tambor giratório gigante, cheio de tabaco sendo picado e misturado lá dentro.
O barulho constante das lâminas ecoava como o coração da fábrica inteira. Girando a 2.000 rotações por minuto, disse Carlos. A cada minuto a gente processa folha suficiente para 10.000 cigarros. Eu observava tirinhas finas de tabaco caindo na esteira, formando um rio dourado e marrom. Entramos na seção de enrolamento. Um rolo gigante de papel branco com mais de 7.000 metros se desenrolava para dentro da máquina. Uma linha fina de tabaco era espalhada de forma uniforme sobre o papel, então enrolada bem firme, prensada, formando um bastão longo e contínuo de tabaco. O cortador de alta velocidade cortava o bastão em cigarrinhos curtos, cada um para receber um filtro. Essa máquina aqui conecta os filtros, Carlos apontou. Ela enrola um papel por volta do filtro e sela no corpo do cigarro. Eu vi cigarros completos caindo da máquina, alinhados com cuidado na esteira, parecendo quase prontos para fumar. Exceto pela embalagem. Tá vendo? Carlos olhou para mim. Com um olhar entre orgulho e pensamento. A cada minuto fazemos 20.000 cigarros. A cada hora, mais de 1 milhão. Mas eu nunca guardei um para mim. Dentro daquela fábrica de aço gelado, eu vi milhões de cigarros pequenos e idênticos flutuando pelas esteiras como um rio que não tem fim. No final da linha, os cigarros eram agrupados, envolvidos em papel alumínio, colocados em maços, caixas empilhadas em paletes, prontos para serem levados pelos caminhões. Carlos observou uma carga saindo do depósito, soltando um suspiro longo. Metade vai ser exportada para a Ásia, a outra metade fica aqui. Hoje à noite, talvez alguns milhões de pessoas vão acender um cigarro desse lote. Lá fora, o sol estava pino, jogando uma luz forte pelas janelas de vidro. Mas dentro da fábrica, as sombras daquela máquina gigante continuavam se movendo em silêncio. Saí da produção principal seguindo Carlos até outra sala, a do controle de qualidade. Aqui, o barulho das máquinas tinha sumido. Só mesas longas de madeira, luzes fluorescentes bem brancas e mulheres sentadas de cabeça baixa, inspecionando com cuidado cada cigarro. Maria, 42 anos, uma das funcionárias mais antigas, me recebeu com um sorriso gentil. Meu trabalho é conferir cada lote para ver se tem defeito, papel rasgado, filtro solto, enchimento torto. Ela levantou um cigarro, girando suavemente sob a luz. Se eu achar um defeito, eu separo. Eu confiro mais de 50.000 cigarros por dia. Olhei para as mãos dela, calejadas, com os dedos levemente amarelados de tanto lidar com tabaco. Passamos pela área de embalagem automática. Máquinas enrolavam o alumínio em volta de cada maço de cigarro, e num piscar de olhos selavam com plástico externo, colavam etiquetas, aplicavam selos fiscais. As máquinas cuspiam pacotes perfeitamente quadrados e brilhantes, idênticos aos que você vê nas prateleiras do mercado. Tá vendo? Carlos disse. A gente faz um produto impecável. Sem defeitos, sem erros. Cada maço exatamente igual por dentro e por fora. Fomos até a seção de caixas, onde as caixas se empilhavam altas como montanhas. Uma empilhadeira passou levando um palete cheio para os caminhões. Ficamos perto das portas do depósito. Lá fora, o motor do primeiro caminhão acordou com um ronco alto, saindo pelo portão, levando milhões de cigarros para o mundo. Quando saí da fábrica, fui até uma biblioteca antiga na cidade. Um lugar que guardava cartazes e propagandas de tabaco de várias décadas. Ilustrações vivas, cores fortes, rostos sorridentes. Um nó subiu na minha garganta. Há poucas décadas, as pessoas realmente acreditavam que cigarro fazia bem para a saúde. Só na década de 1960 que o relatório oficial do cirurgião-geral declarou que cigarro causa câncer de pulmão, doenças cardíacas e dezenas de outras complicações. Depois das histórias no hospital, voltei para o escritório do Sr. David Wilson, um economista agrícola especializado na cadeia global de tabaco. Ele abriu um mapa-mundi circulando regiões com uma caneta vermelha. Mais de 125 países plantam tabaco. Mais de 40 milhões de pessoas dependem dessa indústria, de agricultores a operários de fábrica, de caminhoneiros a funcionários de escritório. Em muitos países mais pobres, ele continuou, o tabaco é a principal cultura de exportação. Malawi, Zimbábue, Indonésia, Brasil. Eles vendem folhas de tabaco para ganhar moeda estrangeira. Se largarem essa cultura, o que mais eles podem plantar? Eu lembrei da pergunta do Sr. Smith no outro dia. Se eu parar de plantar, como vou alimentar minha família? Uma pergunta que agora ecoava de uma pequena fazenda na Carolina do Norte para esses mapas globais. Me diz, David olhou para mim. Se a gente proibir o tabaco amanhã, quantas famílias perderiam o sustento? Fiquei em silêncio. Essa é a armadilha dessa indústria,
disse ele devagar. A gente sabe que faz mal, mas também alimenta muita gente. Gera empregos, renda, imposto. Amarra tudo junto. Ele me mostrou um relatório. Receita global do tabaco ultrapassando 800 bilhões de dólares por ano. Só os impostos do tabaco contribuem com bilhões para os orçamentos nacionais. Nos Estados Unidos, o tabagismo entre adolescentes caiu de 36% em 1997 para menos de 5% até 2021. Pela Europa, muitos países relatam taxas de tabagismo entre jovens em mínima histórica. Proibição de fumar em locais públicos, impostos mais altos, alertas gráficos. Tudo isso ajudou a tirar o cigarro da cultura mainstream. Voltei para os campos do Sr. Smith ao pôr do sol. O sol queimava vermelho no horizonte, lançando luz dourada sobre as fileiras de plantas esperando pela colheita. Saí do campo quando a noite caiu. Olhei para a distância e vi uma criança correndo pelo campo, rindo, segurando um galho alto no ar. Não um cigarro, só um galho. Inofensivo, inocente. Um momento de esperança, uma imagem diferente, um final ou um começo. E se você gostou dessa história real, deixa seu like e se inscreve no Como os Bagulho é feito para mais documentários reveladores como esse.